Comentando a lição de segunda-feira, 15 de julho de 2024, o chamado de Levi e a questão do jejum. Os ensinos de Jesus na visão de Marcos eram totalmente renovados e fáceis de entender. Suas explicações através de histórias e parábolas criaram um panorama novo a respeito do que Deus deseja dos seus filhos. Os ensinos dos líderes eram fundamentados na tradição antiga e não refletiam mais os ensinos dos profetas. Eles criaram tantas leis paralelas para ensinar o povo a servir a Deus que isso se tornou um fardo para todas as pessoas, sem contar o preconceito, a exclusão dos vulneráveis da época, como pobres, paralíticos, leprosos, endemoniados, prostitutas e cobradores de impostos. Jesus veio e conviveu com essas pessoas, mostrando-lhes como Deus os amava e como queria salvá-los. Leia Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 22. Quem era Levi, filho de Alfeu, e por que alguém se apoiaria ao seu chamado para ser discípulo de Jesus? Jesus chamou Levi Mateus para ser discípulo, e os escribas e fariseus questionaram esse chamado, que os cobradores de impostos eram tidos como traidores do povo. Por sua vez, Jesus disse que veio cuidar dos doentes e não dos sadios. Ser cobrador de impostos trazia grandes vantagens para o recebedor, porque eles cobravam sempre a mais e se enriqueciam dessa forma. Por isso, eles eram odiados pelo povo, e isso justificava os comentários dos escribas e fariseus quando Levi ofereceu um banquete para Jesus e seus discípulos, e também convidou outros cobradores e outras pessoas que os escribas e fariseus chamavam de pecadores para a festa. Jesus mostrou, no entanto, que sua missão era de curar a alma e oferecer a salvação a todas as pessoas. Um outro ponto que se tornou um motivo de controvérsia foi com respeito ao jejum. Os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus também, mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de João foram então questionar com Jesus, e ele explicou essa atitude comparando-se a um noivo numa festa de casamento e dizendo que numa festa, enquanto o noivo se alegra, seus amigos não podem jejuar, antes se alegram com ele. Explicou-lhes que um dia ele, Jesus, o noivo, seria morto na cruz. Então seus discípulos iriam jejuar de tristeza e pedir forças a Deus para superar a tristeza da perda, depois da sua partida para o céu. Uma pequena vila no norte do México era conhecida como a dos ladrões. Um bando de homens começou a roubar prata de uma mina famosa nas proximidades. Logo, o bando tornou-se tão forte e temido que controlava toda a região ao redor. Um pregador mexicano disse para sua igreja que iria até aquela vila para pregar o evangelho. Muitos foram contra, dizendo que não valia a pena e que o pregador corria risco de morrer. Ele foi, e os elementos da quadrilha souberam das reuniões e planejaram acabar com aqueles cultos. Porém, quando foram ao local das reuniões, ficaram encantados ao ouvirem o evangelho, e um dos chefes aceitou Cristo como seu salvador. Finalmente, todo o grupo tornou-se cristão e começaram a servir ao Senhor. Um deles tornou-se até missionário entre os índios nas montanhas. Esse é o Espírito de Cristo em ação para salvar, para transformar vidas. Que Deus nos abençoe.